Vamos voltar aqui para as suas reportagens jornalistas raiz, né? Teve uma sua, que essa eu nunca vou me esquecer, essa aí eu já tinha contato contigo na época de Orkut, se eu não estou enganado, foi a sua matéria que saiu na capa sobre a cultura do funk. Eu acho que era o funk, não me lembro se era do Rio ou de São Paulo, eu acho que era de São Paulo. Foi dos dois. Os dois. E assim, isso é muito bacana, Sérgio, porque assim, o, o, o roqueiro, né, mais assim, vai falar, porra, mas funk é uma merda, como é que ele vai falar de funk? E aí a questão é que, pelo menos a minha interpretação, é importante você fazer mais, digamos, um trabalho investigativo, quase que com uma experiência antropológica sobre aquilo, sem juízo de valor do som e mais pela coisa, né, da comunicação de massa, que é um fenômeno cultural, antropológico, musical, como queira. Fala como é que foi, né, quase que equilibrar pratos, né? Não, em primeiro lugar, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: você não faz jornalismo nem para você nem para seus amigos. Você faz jornalismo para o leitor. Sim. Certo? Então, para mim, o grande erro do jornalismo é que se faz não jornalismo para o leitor ou para ou chamar a atenção sobre algo que está acontecendo, que foi no caso do funk, e sim mostrar para os amigos, olha aqui o que eu escrevi. Então, por isso que às vezes você lê que a Pitt lança obra-prima, nada contra a Pitt, que o Otto é um poeta e por aí vai. Porque o sujeito ele não está escrevendo para o leitor, ele está escrevendo para o amigo dele, ou ele quer passar a impressão de que o Otto é amigo dele. O Otto é meu amigo, aliás, mas não vem ao caso. E há tempos que eu sentia a necessidade da Veja falar no funk, porque eu achava que era um fenômeno cultural que não poderia ser ignorado. E aí eu comentei com o Jerônimo, né, que era o meu editor na Veja. Falei, Jerônimo, acho que a gente tem que fazer. Naquele período, o funk proibidão estava deixando, né, de se destacar, né, aquele funk que ficava saudando, né, chefes de tráfico, falando de arsenal de bandido, já estava dando uma parada. E aí eu fui a um baile do Furacão 2000, acho que setembro ou outubro de 2000 e... Tô ruim, mas acho que em 2013. E aí tem uma outra coisa importante. Muitas vezes, não é porque você não fala de um gênero musical que você não está atento ao que ele acontece. Na verdade, a gente está sempre esperando o momento certo de dar esse gênero, ou chegar você apresentar uma série de argumentos que essa pauta vira uma pauta irrecusável, você tem que dar. E era o que estava acontecendo com o funk. Aí eu voltei, cheguei para o Jerônimo e falei assim, Jerônimo, acho que essa coisa do proibidão deu uma acalmada e tal. Marcamos, então, uma ida em janeiro. Eu e o Luiz Maximiano, que é um fotógrafo que me acompanha nas principais matérias que eu fiz, o Luiz Maximiano teve presente. E aí a gente começou a fazer. Foi engraçado, porque, por exemplo, o Sérgio Afonso, que era o presidente da Warner, pediu para eu assistir uma cantora, uma funkeira nova que ele tinha acabado de contratar, que era a MC Beyoncé, que depois virou Ludmilla e tal. E aí você vê a oportunidade, né? Em São Paulo estava acontecendo o que eles chamavam de rolezinho do shopping, que era uma garotada que entrava no shopping e barbarizava, acho que nem chegava a roubar, mas fazia bagunça e tal, e cantava uma canção do Guimê. A minha ideia inicial, né, era, eu cheguei numa quarta, eu ia ficar até terça-feira à noite, e voltava quarta de manhã com material fotográfico e com texto e falando, olha, a gente pode ir para cá, a gente pode ir para lá. Com essa coisa do rolezinho do shopping, o Jerônimo chegou para mim e falou, me ligou numa sexta-feira e falou, que dia mesmo você pensava em voltar? Eu falei, na terça. Ele falou, não, você pega o primeiro voo na segunda-feira,
nem vai para casa. Senta o rabo aqui e começa a cuspir essa matéria porque vai ser capa. A gente ainda não tinha uma imagem de capa. Na época, não me lembro quem, um dos redatores se apaixonou por uma foto que o Luiz Maximiano tinha feito do Guimê. Mas a gente não tinha uma imagem de capa. Então, pra você ter uma ideia, cara, a gente pegou o Guimê no intervalo de um show e tal e clicou para ser a capa. Então, para mim, isso foi importantíssimo, porque faltava a gente apresentar o funk para o leitor. E sem aquela visão de falar, olha esse bando de bandido, olha isso aí. Não, eu falo, olha, o funk é assim, 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 assim. Se você gostar, ok. Se você não gostar também, ok. Mas você não pode ficar sem saber que isso está acontecendo. A matéria de música sertaneja, que acabou sendo capa também, acho que de 2012 ou 2013, também foi assim. Na ocasião, a Isabela Boscov pilotou isso, e eu falei para a Isabela, olha, tem que fazer, a gente não pode ignorar. Chega numa hora que você fala assim, se você ignorar o que está acontecendo, a gente perde o nosso propósito do jornalismo, que é exatamente registrar um momento de um grande movimento ou de um grande acontecimento que está aí sob nossos narizes, né? Então a gente não pode fazer isso. Eu sempre pensei nisso, a gente não pode ignorar. Eu adoraria escrever sobre isso, sobre os cantores que eu amo, mas eu não faço isso. Eu tenho que, como eu te falei, como eu estava falando, a gente tem que servir ao leitor. E o leitor tem de ser informado sobre o que está acontecendo, né? Então foi isso, a matéria do funk foi isso. Depois acho que até o Guimê falou que ele conseguiu visto para os Estados Unidos quando ele mostrou a Veja. A capa da Veja. Excelente. Assim, eu não conheço hip hop, novamente, respeito todos os estilos, absolutamente. Se está tocando o coração das pessoas, tem valor e a gente tem que respeitar. Como é que você vê essa nova geração trap? Assim, eu não conheço, novamente, eu não conheço os artistas, mas de vez em quando eu escutei assim uma coisa ou outra. Eu acho que são vocalistas tão fracos, assim, mas tão fracos, sem sal. Não sei, é impressão minha. Não, são fracos mesmo. Tem uma outra coisa interessante, mas a maioria é bem fraquinho. O que eu tem uma crítica de um cara do Guardian que eu achei maravilhosa, que é sobre desses grupos. Eu não sei se foi grupo de K-pop, alguma coisa assim, que ele fala: They may be good, but it's not for me. Tipo assim, pode ser legal, mas não funciona para mim. O trap para mim é isso, né? O trap ele é um retrato dessa diluição do próprio rap, muito sob o uso do autotune, né? E da aquela 808, cara, a bateria eletrônica 808, que o Marvin Gaye usou na Sexual Healing, que o Kanye West usou num disco muito bom, e depois virou coisa de trap. Tem algo que é interessante. Uma vez eu estava falando com os meninos, acho que é Ricardo Mob, que é daqui de São Paulo. E é curioso, né? Porque eram os caras que cantavam sobre riqueza, sobre ostentação e tal, e na verdade tinham que pular a catraca do metrô para conseguir se locomover para gravar o disco. Mas realmente, assim, não é. Agora é o que está acontecendo, né? Fazer o quê? Não, novamente, super respeito, só que eu não consigo entender, né? Os meus alunos do nono ano que estão começando aí sua vida amorosa, de discotequinha, discoteca não, né? De sair à noite e tal, eles só ficam escutando esses traps, enfim, eu não consigo entender. Eu fiz uma matéria com um deles recentemente, que acho que é o TZ da General. TZ da General. E a gente tem o Oruan, né? Que é famoso não exatamente por suas qualidades musicais, né? Eu vejo só as capas no YouTube, mas sinceramente eu não tenho muito saco.